Se Deus é bom, por que que nós sofremos? Por que que há sofrimento no mundo? Será que Deus é apenas um espectador do sofrimento humano? Será que Deus apenas vê o que está acontecendo aqui e não faz nada? Por que pessoas boas sofrem? Essas são perguntas que afligem muitas pessoas e nós vamos estudar sobre isso hoje. Por que há sofrimento no mundo? Qual a origem do mal? Deus criou o mal? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? São tantas perguntas, né? E hoje nós vamos compreender esse tema mais profundamente. Vamos entender a origem do mal e qual é o papel de Deus em tudo isso. Bem-vindos, vocês que estão chegando. Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, quem estiver no Brasil. Já vou pedindo desculpas aí pelo barulho que talvez vai acontecer, mas eu vou tentar colocar no mudo aqui o som quando o Pastor Bill estiver falando, e daí vocês não ouvem nenhum barulho, tá bom? Bom dia, Pastor Bill! Bom dia, Simone, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Como passou a semana? You know what? Um pouquinho, muito trabalho. Nós estamos preparando, começando sexta-feira à noite, uma série de seminários bíblicos aqui em Toronto, então tem sido muita preparação para isso, mas estamos... Que bênção, que bênção. Eu vi a propaganda mesmo, vou compartilhar depois. Então, para quem for de Toronto, pessoalmente o seminário vai ser lá na igreja? E vai passar no Facebook da igreja. Então, muitos dos temas que nós temos apresentado aqui, né? Então, quem for de Toronto pode assistir pessoalmente o Pastor Bill na igreja da Portuguesa. Qual o número da Carlinville? 280, Carlinville. 280, perto do aeroporto da Carlinville. Então, quem for de Toronto, fica aí o convite. Depois eu vou deixar a propaganda aqui nos stories. Então, hoje é um tema e tanto, hein, pastor? Muitas pessoas se fazem essas perguntas, a origem do mal, né? Se Deus é bom, por que nós sofremos? Por que tanta maldade no mundo? Então, vamos estudar isso hoje. Hoje é o nosso quarto estudo. Então, você que está acompanhando, todos estão vendo, né? Assim, nós construindo essa casinha. Pastor, vamos começar então. Ora por nós, pelo estudo, por quem for assistir, e nós começamos. Sure. Nosso querido Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de, através desses meios virtuais, estudar a Tua Palavra, melhor entender a Tua vontade para a nossa vida. Quero pedir, querido Deus, que aquilo que for apresentado hoje sejam as palavras, as ideias, os pensamentos que vieram direto do Teu trono. Amém. E que possam vir ao encontro e providenciar respostas, calma e paz a cada um de nós que tanto necessita dessa certeza do Teu amor e da Tua presença em nossa vida. Então, querido Pai, que Teu Santo Espírito seja derramado em todos os lugares onde esta mensagem está chegando, para que o Teu nome possa ser louvado, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Então, esse, quem sabe é o tema que mais faz com que pessoas se afastem de Deus. E quem sabe é o tema, a razão pela qual mais pessoas não se tornam cristãos. Essa ideia de, se Deus é bom, por que o mundo é tão mal? Por que existe tanto sofrimento? Será que Deus, não se interessa com o sofrimento da humanidade, conosco? Nós estudamos já algumas profecias bíblicas, né? Daniel capítulo 2, nós estudamos Mateus 24, e sem dúvida nós sabemos que Deus consegue ver o futuro, né? Que Deus conhece o futuro. Então, se Deus conhece o futuro, se Deus sabia a tragédia, a dor, a morte, o sofrimento, que iam vir para o mundo, se Deus viu que estava vindo, por que Deus não fez algo para acabar com isso antes que
essa dor, essa tristeza, essa maldade se manifestasse no mundo, né? Uhum. Então, por que ele não fez com que nunca acontecesse isso? Por que teve que acontecer o mal? E por que Deus não faz, alguma coisa? Então, uma coisa é, cada um de nós, a algum momento em nossa vida, tomamos uma decisão que outras pessoas começam a desafiar, né? E da perspectiva deles, foi a decisão mais idiota que nós já fizemos na nossa vida, né? E o que acontece nessa hora? Se nós temos a oportunidade de sentar com essa pessoa e explicar, entendeu? Os fatos, as informações que nós tínhamos, que influenciaram essa decisão, muitas das vezes essa pessoa que, em primeiro lugar, tinha essa opinião que era uma decisão absurda, idiota, e não venha ver que realmente, dado essas circunstâncias, dado essas informações, você tomou a melhor decisão, a melhor decisão possível. Então, o que nós vamos tentar fazer hoje é olhar essa questão do sofrimento do mundo da perspectiva de Deus. Como é que Deus olha para esta situação? Como é que Deus vê essa situação? Para nós podermos melhor entender por que Deus tomou as decisões que tomou, para que, o meu desejo é que no final do estudo, nós podemos dizer também, dado essas informações, agora melhor conhecendo as circunstâncias, Deus tomou a melhor decisão possível. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que para toda a dor, para toda a ansiedade, para todo o sofrimento no mundo, a resposta é Jesus Cristo, né? Uhum. De vez em quando você vê nos carros, não sei como é que você chama esses bumper stickers, Adesivos. Aqueles adesivos no carro, né? E diz assim em inglês, Christ is the answer. Cristo é a resposta. E eu não tenho certeza se as pessoas sabem quão verdade essa declaração é, que realmente Cristo é a resposta. E Deus nunca poderia justificar o sofrimento dos seus filhos ou uma dor em nosso corpo, ou alguma ansiedade na nossa vida, se Deus mesmo não tivesse vindo aqui a esta terra e sofrido junto conosco, né? Então, Deus veio a esta terra e sofreu para que nenhum de nós pudesse dizer: Deus não conhece o sofrimento. Você não sabe o que é sofrer. Você não sabe o que é dor. Porque Deus sabe. Porque Deus veio aqui. Deus nunca pede a nenhum de nós a sofrer algo na carne que Deus próprio não sofreu. Então é importante ter uma certa base de conhecimento disso, que não existe nenhum sofrimento que qualquer ser humano pode passar que Deus mesmo não passou por ele também. Porque se não fosse assim, Deus não teria o direito, né, de justificar a presença do mal. Entendeu? Porque ele seria isento dessa decisão. Ele seria isento do sofrimento. Mas ao Deus tomar a decisão que ele tomou, incluiu o sofrimento de Deus mesmo. Você entendeu? Ele não se... Entendeu? Na política hoje, infelizmente, que é, quem sabe, o lugar mais podridão no mundo hoje é a política, né? Muitas vezes nós vimos políticos tomando decisões para os outros, né? Mas para eles não. Nós vimos isso bastante durante o período de COVID. Não vão com os amigos, andem sempre com máscara, não entrem em festas, mas eles mesmos, entendeu? Custou o primeiro-ministro da Inglaterra a sua posição, porque enquanto ele estava exigindo que o povo não tivesse festas, não se congregassem, ele estava tendo festas lá na residência oficial do primeiro-ministro da Inglaterra. Entendeu? Então, nós dizemos em inglês, rules for thee, but not for me. Regras para você, mas não para mim. Mas Deus não é assim. As decisões que Deus tomou, o sofrimento, Deus não se escapou do sofrimento.
ele pagou, então... As decisões de Deus afetaram ele também. Yes, that's right. E nós sabemos que mesmo Cristo na cruz, né? O que é que ele, clamou em aramaico, né? Meu Deus, por que me desamparastes? Então, o próprio Jesus Cristo perguntou, por que Deus? Por que me desamparastes? Então, quando nós nos enfrentamos uma dificuldade, uma tragédia, entendeu? É normal os filhos de Deus perguntarem, por que Deus? Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo perguntou, por que me desamparastes? Por quê? Entendeu? Mas o que é que nós sabemos? Que embora Deus, o Pai, não estava na cruz, Deus, o Pai, sofreu ao lado de Jesus Cristo. E alguns argumentam, e até eu acho que eu concordo com esse argumento, que o Pai, de certa forma, sofreu mais do que o Filho. Porque nós, pais, ao vermos o sofrimento dos nossos filhos, sofremos mais e faríamos qualquer coisa para trocar o sofrimento que os filhos estão passando, que fosse passado para nós. Com certeza. Entendeu? Então, essa ideia que Deus não sofre, que as decisões que Deus tomou, como lidar com o problema do mal, não custou Deus nada, é completamente errado. Entendeu? Deus, sabendo o que ia acontecer, sabendo o que ia custar a ele, né? Deus estava disposto a tomar essa decisão. Outra coisa que as pessoas dizem, nós vamos entrar, mas eu acho que é importante ter um certo contexto, assim, uma base, né? Então as pessoas perguntam assim, então por que se todos esses problemas no mundo são resultados do pecado, das escolhas da humanidade, a humanidade, escolhendo coisas erradas. Então por que Deus não criou seres que não pudessem pecar, que não tivessem a opção de pecar? E você para analisar essa pergunta, e uma das coisas que me vem logo à mente é a culpa nós estamos colocando em Deus, porque Deus não criou o ser humano da maneira certa. Porque se Deus tivesse criado o ser humano da maneira certa, o erro, você percebe, o erro sempre cai em Deus, a culpa sempre no colo de Deus. Sempre no colo de Deus, entendeu? Por que Deus não criou o ser humano assim? Por que Deus... E nós não olhamos para nós mesmos, as nossas escolhas, o nosso comportamento dentro disso. Então, Deus, ao criar todos os seres, deu a todos os seres a capacidade de sermos, em inglês dizemos free moral agents, ou agentes morais livres para tomar as escolhas, para escolher entre aquilo que é certo e errado, escolher entre aquilo que é bom e o mal. E o que motivou Deus a fazer isso foi porque Deus nos ama. Então, porque Deus nos ama, ele nos deu a capacidade de nós tomarmos decisões. Isso é um poder, a capacidade de decidir, de escolher, faz parte da inteligência humana. Sem essa capacidade de escolha, um ser humano não pode ter inteligência completa. É essa capacidade que nos diferencia, né, dos animais. You know what I'm saying? Então, por exemplo, você tem um cachorro, eu tenho um cachorro também. O cachorro é inteligente. Mas você nunca vai pegar o cachorro lendo um livro. Exato. Você nunca vai pegar o seu cachorro estudando geometria, ou geografia, ou literatura. Entendeu? Uhum. Eles têm inteligência, certo, mas até um certo ponto, né? Deus capacitou com uma inteligência que vai além disso. E dentro dessa capacidade de inteligência tem que haver a capacidade de escolha.
Porque sem esse alimento, nós não temos essa inteligência. Inteligência. Então, Deus, ao criar seres humanos, com a capacidade de escolher, Deus sabia que com essa capacidade sempre havia possibilidade de algum ou alguns desses seres criados usarem essa capacidade de escolha para se revoltarem contra o seu Criador. Essa possibilidade sempre existia. E Deus sabia disso, ao criar os seres com essa capacidade. Então, outra pergunta é então, por que Deus fez isso? Por quê? Então, porque Deus queria que nós desfrutássemos da vida como seres criados e não como os cachorros. E para nós fazermos isso, como eu acabei de falar, nós temos que ter a capacidade de escolha. Eu sou um homem, não sou um cão. Você é uma mulher, você não é um cão. E Deus nos deu certos elementos da nossa inteligência para que nós pudéssemos desfrutar, apreciar o pôr do sol, né? Contemplar a beleza de uma rosa, entendeu? Para mim, por exemplo, em casa aqui, quando eu preciso relaxar, eu escuto música. Entendeu? Eu ponho os meus fones e fico. Os meus filhos já sabem, minha esposa já sabe. Ele estou com os fones, né? É porque eu estou precisando de um tempo de relaxar. Eu escuto música, todos os tipos de música. Menos jazz. Jazz eu não gosto, mas todo tipo de música. Então, de vez em quando, né? Você escutando uma obra clássica, uma música folclórica, né? E tem uma parte que você gosta, né? E eu paro, tiro os meus fones, e quase sempre é a minha filha, que ela é que mais me atura um pouquinho mais, né? Então, eu ponho os fones nela e falo, escuta essa parte aqui, entendeu? Escuta essa parte. O que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo, estou dizendo que entre aquela música, entre aquela obra, musical, tem esta parte que eu gosto mais do que os outros. Entendeu? Essa é a capacidade de escolha. Sem isso, como é que nós vamos apreciar a música, apreciar as montanhas, os panoramas que Deus, neste mundo que nós podemos... Você está entendendo? Então, tinha que haver esse elemento de escolha para que nós pudéssemos ter o nível de inteligência necessária como seres humanos para desfrutar e apreciar a vida e a beleza que existe aqui. Então, o problema, não é por que Deus nos criou dessa forma. A pergunta para nós é o que nós estamos fazendo com essa liberdade de escolha? Com esse alimento que Deus nos dá. Está me entendendo? Sim. Entendeu? O que nós fazemos com isso? E nós sabemos que esse dom de escolha tem sido corrompido. A humanidade pegou isso e, em vez de escolher as coisas boas, escolhemos as coisas indecentes, entendeu? Em vez de escolher o bem, nós escolhemos o mal. Em vez de escolher a paz, escolhemos a violência. Então, a realidade é essa. A culpa tem que ser colocada aonde a culpa deve ser, tem que ser sobre nós. Então, Deus... Está fazendo sentido, Simone? Sim, sim. Total sentido. Eu tô, né, a nossa inteligência para nos diferenciar dos outros seres criados. Senão seríamos todos iguais, né? Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolha é o que nos diferencia dos outros seres criados, dos animais. E se fôssemos programados para fazer algo, não seríamos livres, seríamos robôs? E Deus não quer robôs, né? Deus quer seres livres. E as nossas escolhas é exatamente isso. Assim como a gente tem o poder de escolher fazer o mal, nós também temos o poder de escolher fazer o bem. Por que a gente escolhe fazer o mal? Exato. E aí a gente sofre as consequências desse mal e coloca a culpa em Deus. Pessoas estão passando fome, né? Por que Deus permite passar fome? Ué, mas tem milhares de pessoas que têm dinheiro. Por que nós não estamos ajudando? Deus colocou nós no caminho dessas pessoas para que nós pudéssemos ajudá-los. Ah, porque olha lá o mendigo passando fome.
Eu passei do lado dele, Yes. por que eu não ajudei? Yes. That's right. Então, nós somos agentes que operamos nesse mundo, né? Nós operamos através de Deus. Nós somos os agentes That's right. que podemos fazer a diferença. That's right. Então, a gente não tem que jogar a culpa em Deus. A gente tem que jogar a culpa. O que eu tô fazendo para melhorar o mundo? That's right. A culpa não é que Deus nos deu essa liberdade de escolha. A culpa é como nós estamos exercendo essa liberdade, essa dom que Deus nos deu. Então, qual Deus dá a capacidade de escolha a ele criar seres inteligentes, Deus estava arriscando. Era um risco. Nós sabemos isso como pais, né? Quando nós damos uma certa liberdade de escolha aos nossos filhos, corremos o risco que os nossos filhos agora, com essa liberdade de escolha, tomarão a escolha errada. Exatamente. Entendeu? Por mais que a gente tenha criado da forma correta. Adão e Eva tiveram o melhor pai que eles poderiam ter. Eles não conheciam o mal. E eles escolheram. Exatamente. Então, o melhor exemplo é esse, realmente. Então, será que Deus sabia que ao dar esse dom aos seres humanos, que eles iam revoltar? E eu acredito que a resposta é que Deus sabia exatamente o que iria acontecer. Se vamos em Tito, a última vez tivemos dificuldade de encontrar. Foi, 2 páginas do Novo Testamento. Vamos ver logo se eu acho. Segundo Timóteo, antes de Hebreus, né? Antes de Hebreus, ok. Antes de Hebreus, logo depois de segundo Achei. Timóteo. Ok. Então, vamos aqui a capítulo 1, versículo 2. Ok, Tito, capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu... Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ok, então vamos guardar esse versículo. Vamos ler mais 2. Vamos aqui a Efésios, capítulo 3, verso 9. Efésios 3, verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ok. E vamos mais um, Romanos, capítulo 16. E no verso 5. Não, 16, verso 25, desculpa. 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ok, vamos mais um, só para... Eu devia ter lido... Vamos voltar a Efésios, de novo, capítulo 3. Mas desta vez vou te pedir que você lê do 9 até o 11. Então, Efésios, capítulo 3. Peraí que eu tô chegando lá. Achei. Efésios 3. De 9 a 11. De 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Então, todos esses versos que nós lemos, Tito, Efésios, capítulo 3, Romanos 16, o que é que eles dizem? Eles nos dão uma certa... um certo conhecimento de algo que aconteceu, nem sei como explicar, no começo da eternidade, se isso é possível de nós entendermos, entendeu? Em algum ponto na história passada, lá no começo da eternidade, houve uma conversa entre Deus o Pai e Deus o Filho. E essa conversa, Paulo diz que foi secreta,
Foi um segredo. Foi guardado segredo. E dentro dessa conversa, houve um acordo que foi feito. Esse acordo disse que se algum ser criado usasse essa capacidade de escolha para se revoltar contra o Criador, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, iria ao lugar lá da rebelião e ia se oferecer como sacrifício para resgatar, para a redenção, vamos dizer, desse mundo, desse local da rebelião. Que isso fazia parte do plano de Deus, um plano eterno estabelecido lá atrás, no início de tudo. Esse acordo foi feito. Que se em algum lugar houvesse essa rebelião, se alguém usasse esse poder de escolha e se revoltasse contra Deus, Jesus Cristo iria a esse lugar, daria a sua vida para... Então, e Paulo nos diz que isso fazia parte da sabedoria de Deus. E Paulo nos diz também que esse acordo foi secreto, que não foi revelado até que fosse necessário o plano entrar em efeito. Então, se nunca tivesse havido uma rebelião, quem sabe nós nunca teríamos conhecido este plano de... Entendeu? Deus não saiu pelo universo dizendo assim, se alguém se houver rebelião, se revoltar contra mim, Jesus vai morrer. Não, Deus foi secreto. Então, o que é que isso quer dizer para nós? A cruz de Cristo, o sacrifício do próprio Filho de Deus, é o preço que Deus pagou para que cada um de nós pudesse ter a capacidade de escolha. É o preço que Deus estava disposto. Deus respeita tanto a minha capacidade, a tua capacidade, de todos que estão escutando, de escolher, que Deus disse, mesmo que me custar a minha vida e tiver que morrer nesse lugar, eu vou lá, porque é importante que eles tenham essa capacidade de escolher. Uau! Uhum. Então, esse foi o preço que Deus estava disposto a pagar. Pela nossa liberdade de escolha. O sofrimento, que é algo que eu acho que nunca vamos entender por completo. E nunca vamos entender também esse amor por completo. Nunca. Eu não vou saber citar corretamente, mas Ellen White tem talvez você saiba, um texto que ela fala que nem os anjos vão sentir tamanho amor de Deus como ser humano. Porque Deus deu a vida por nós e Deus não deu a vida por um anjo. Yes. Tamanho amor que Deus tem por nós. Nós nunca vamos conseguir compreender. Tem um hino que diz, eu não sei se tem em português também, mas é em inglês que diz Holy, holy is what the angels sing, and I expect to help them make the courts of heaven ring. Santo, santo, que os anjos cantam, e um dia eu vou cantar com eles. But when I sing, mas quando eu cantar redemption story, a história da redenção, they will fold their wings. Os anjos dobrarão as suas asas. Why? Por quê? Because angels never felt the joy that our salvation brings. Exato. Porque os anjos nunca sentiram a alegria que a nossa salvação nos dá. Exato. É isso. Entendeu? Então, você pode entender, quando esse plano foi revelado, imagino no céu, se deixarmos a nossa imaginação correr um pouquinho, para muitos dos anjos devia ter parecido um absurdo. Entendeu? Mas é importante nós começarmos agora, vamos entrar agora, ter esse contexto, essa base, sabendo que Deus fazia parte do plano de Deus, nos dar essa capacidade de escolha, reconhecendo, Deus sabia que haveria essa revolta e por isso
antecipadamente, antes da revolta, Deus já tinha estabelecido um plano com Cristo Jesus. E Cristo Jesus disse, eu amo a humanidade. Eu amo aqueles seres que nem ainda foram criados tanto, que se eles se revoltarem, eu vou lá e vou redimir aquele povo. Então, isso nos ajuda a perceber quanto valor Deus nos dá à nossa escolha. E a responsabilidade que esse dom que nós temos de tomar decisões conforme a vontade de Deus. Então, uma pergunta, qual seria a porcentagem que vocês acham daquilo que acontece no mundo que seja da vontade de Deus? Entendeu? Que porcentagem dos eventos que ocorrem no mundo fazem parte da vontade de Deus? Eu acredito que é uma porcentagem muito pequena. Que a grande maioria das coisas que acontecem nesse mundo não são conforme a vontade de Deus. Não ocorrem da maneira que Deus ocorre por causa das decisões tomadas pela humanidade. E o que é que influenciou? O que é que está influenciando essas decisões? A Bíblia nos diz que Deus tem um inimigo. Em São Mateus, capítulo 13, há uma história que Jesus conta que nos abre os olhos um pouquinho a começar a entender o que nós chamamos deste grande conflito, dessa controvérsia, essa luta contra o bem. Por todos nós sentimos isso. É impossível ser um ser humano e não sentir esse conflito, tomar uma decisão entre uma decisão certa, correta, e uma decisão errada. Todos nós sentimos esse conflito. Estamos puxados por um lado, para o outro, né? Sim. Então, Jesus, nessa parábola, em São Mateus 13, começando do 24 até o 30, conta uma história muito simples, mas que tem uma lição muito importante para nós. Ok, vou ler então a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes responderam: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Obrigado. Então, algumas lições aqui nessa história simples, que é a história de um fazendeiro que tem um terreno e compra semente para semear no seu campo. É provável, eu acredito que ele tomou todas as providências necessárias em preparar o solo, entendeu? Comprou boa semente, que os empregados disseram que ele comprou boa semente, entendeu? Não procurou a semente mais econômica, boa semente, porque ele sabia, como fazendeiro, qualquer fazendeiro sabe que a colheita depende do investimento, né? A semear, a preparação do solo, e a semente, etc. Então, eles fizeram isso. Quando começou a brotar aquelas primeiras plantas, os trabalhadores que eram experts nessa área perceberam que tem algo estranho aqui. O negócio não está... Não. Porque, o que é que começou a aparecer? Joio, ou seja, ervas, né? Em meio àquela semente boa, começou a brotar outra coisa, que não era boa.
E eles vieram ter com o dono da fazenda e perguntaram, mas eles ficaram confusos, porque eles sabiam que ele tinha comprado semente boa, eles sabiam que tudo tinha sido preparado. Então, de onde é que vieram essas ervas? De onde é que veio esse joio? Que é a pergunta que muitos de nós fazemos em certos momentos na nossa vida, né? Quando nós enfrentamos uma dificuldade, né? Eu sou uma pessoa boa, eu frequento a igreja, entendeu? Eu sou um bom pai, um bom esposo. De onde é que vieram essas ervas na minha vida? Eu tento sempre fazer o bem, sempre fazer o melhor. Como é que agora começam a aparecer essas tragédias, esses problemas na minha vida, essas eras na minha vida? E o dono, o fazendeiro, ele é bem direto na resposta. Ele simplesmente disse assim, um inimigo fez isso. Um inimigo veio debaixo da coberta de noite e no meio daquilo que o fazendeiro semeou para o bem, ele tentou destruir, semeando o mal. Entendeu? Então, isso nos começa a dar um entendimento que existe, o fazendeiro é Deus e Deus tem um inimigo. E o propósito desse inimigo, que nós chamamos do diabo, Satanás, né, é destruir tudo quanto Deus faz. Tudo de bom que Deus semeia, ele tenta destruir. Agora, mais dois só pontos nessa história e vamos passar para outra coisa. Interessante que a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos, né? Então, Deus não deu a capacidade de nenhum de nós a dizer, esse é trigo, esse é joio, esse é verdadeiro, esse é mau, entendeu? Deus não dá essa capacidade a nós. Nenhum de nós tem a capacidade para ficar na porta da igreja e dizer, esse é verdadeiro, esse é falso. Ou na porta de qualquer lugar, esse é verdadeiro. Entendeu? O que é que ele disse? Ele disse, olha, eles vão crescer juntos. Porque ao eles crescerem juntos, ao tempo passar, com a passagem do tempo, eles vão começar a exibir características que vai ser fácil de dizer, esse é bom, esse é mau. Nós temos um ditado em inglês que diz assim, você pode enganar alguma das pessoas alguma das vezes, mas nem todas as pessoas todas as vezes. Exato. Com o passar de tempo, o joio, a planta, que é mesmo, quando ela cresce, eu não sou fazendeiro, mas já li sobre isso, dizem que quando ela cresce, é muito parecido com o trigo. Embora isso aqui não seja trigo, como nós conhecemos. É capaz de ser mais cevada, barley. Sim. Porque era que eles usavam, né? Então, cresce junto, parece cevada. Sim. Mas quando chega ao ponto de amadurecer, a planta amadurece, nós não precisamos ser expert, qualquer um percebe uma diferença entre os dois. Entendeu? Sim. Então, o bom e o mal vão viver juntos até o final dos tempos, quando diz assim que os anjos vão vir e vão fazer a separação. Então, nenhum de nós foi chamado para separar o que é verdadeiro daquilo que é falso, o bom do mal. Isso é uma obra que é exclusivamente de Deus. Mas é também para saber que o bom e o mal permanecerão juntos até que Cristo venha. A Bíblia não indica que haverá uma separação, uma purificação antes que Cristo volte. Quando Cristo voltar, aí vai ser essa separação. E que tudo veio como resultado do inimigo. O inimigo proporcionou toda essa tragédia. Ok? Right? Então, se nós formos agora para Apocalipse, capítulo 12, quem sabe para alguns vão ler alguma coisa que vai chocar um pouquinho. Apocalipse, capítulo 12. Vamos começar no verso 7 e vamos até o verso 9. Ok, Apocalipse 12, do 7 até o 9. Yes. Houve peleja no céu. Guerra, né? Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
Ok? Então, interessante, quem sabe, para algumas pessoas, é a primeira vez que eles percebem que esses problemas que nós passamos aqui na Terra, né, começaram antes do mundo ser criado no céu. Que houve uma guerra no céu. Lá, próximo ao trono de Deus, houve uma batalha. 2 exércitos se enfrentaram nessa batalha. Um, liderado por Miguel. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Miguel, em Apocalipse, é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo e os seus anjos enfrentaram o dragão, que mais tarde aqui no verso 9 diz que o dragão se chama o quê? Diabo, Satanás. Satanás. A serpente, né? A antiga serpente, o diabo, Satanás, entendeu? Então, o diabo e Satanás, do outro lado, em batalha com os seus anjos contra Jesus Cristo e os seus anjos. Então, isso começou lá no paraíso. Lá próximo ao trono de Deus. Agora, vamos ler um pouquinho mais. Vamos aqui a Ezequiel, capítulo 28. E vamos aos versos 28, né? 28. Eu acho que é 12. 12 vamos ler 12 e 14. 12 e 14. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Até Agora, o 14, né? Vamos para 14 e depois vamos voltar ao 13 daqui. Ok, pula para o 14, então. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, aqui a Bíblia está descrevendo esse dragão, o diabo, Satanás. Então, essa ideia que o diabo é feio, é uma criatura horrorosa, né? Isso foi, eu acho que é uma ideia que foi implantada no mundo para desafiar a inteligência humana, né? Para nos ofender, entendeu? Para que o pessoal diga, não, mas um ser assim nunca apareceu, nunca foi criado, né? E é verdade, nunca foi criado um ser horrível. A Bíblia diz que Deus criou um ser de formosura, cheio de sabedoria. Uhum. Ele tinha sabedoria além de qualquer capacidade humana. O que mais nós vemos? Diz assim, no verso 14, era um querubim da guarda ungido. Uhum. Né? Então, por que será que Deus colocou esse detalhe? O que isso significa, que era um querubim da guarda ungido? Né? E diz assim, no brilho das pedras andavas. Nós acreditamos que essa é uma referência ao fato que este ser, o diabo, a antiga serpente, Satanás, ocupava uma posição, a posição mais elevada de todos os seres criados. Uhum. Lá próximo ao trono de Deus. Uhum. Entendeu? O trabalho que ele tinha que desempenhar exigia que ele estivesse lá próximo ao trono de Deus. Essa frase andava entre no brilho das pedras, indica que essa era a proximidade. Então, outras palavras, não havia nenhuma posição acima da posição que Satanás ocupava. A única posição acima dele era a posição de Deus. Sim. Então, entre os seres criados, ele tinha a posição mais elevada possível. Ok? Muito importante. Então, ele tinha sabedoria, inteligência,
muito além de qualquer capacidade humana. Sim. Formosura, em outras palavras, tinha uma beleza física. Sim. E a posição mais elevada entre todos os seres criados era ele, número 1. Ok? Veja o verso 13 também. Verso 13 de Ezequiel 28. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os enganastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, mais uma vez eu pergunto, por que será que Ezequiel, né, inspirado pelo Espírito Santo, inclui esses detalhes ao descrever esse ser? Para mim, ok? Já vimos que ele tinha sabedoria, formosura, uma posição elevada. E aqui no verso 13 diz que ele tinha todos os tipos de posses e diamantes e, entendeu? Pedras preciosas, né? Ele tinha tudo. Deus não segurou nada para trás. Deus deu a Lúcifer, vamos ver que o nome dele é Lúcifer, né? A Satanás, tudo quanto ele tinha. Nós dizemos em inglês, Deus did not hold anything back. Ele não guardou nada. Ele deu tudo quanto ele tinha. Então, por que esse detalhe é importante? Eu creio que é importante para nós percebermos que a revolta de Satanás no céu, essa guerra foi inteiramente desnecessária. Porque Deus deu tudo para ele. Beleza, sabedoria, posição, posses. O que é que ele mais queria? Deus não guardou nada para ele. Deus deu tudo quanto Deus tinha para ele. Não havia nenhuma razão para Satanás, Lúcifer, iniciar uma revolta no céu. Mas mesmo com tudo isso, ele fez. Vamos ver por quê. Por quê? Com tudo isso, por quê? Isaías, capítulo 14. Quem está com a Bíblia aí? Comenta aí para mim. Quem está acompanhando na Bíblia ou só quando eu leio aqui? Isaías, capítulo 14. Vamos do verso 12 a 14. 14, 12 a 14. Ok. Capítulo 14, do verso 12 a 14. Na minha Bíblia está grifada já esse texto, muito importante. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que delibavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quem é que esse Altíssimo que se refere aqui? Deus. Deus? Vocês estão percebendo a motivação? Sabedoria não é suficiente. Não. Beleza não é suficiente. Posição mais elevada que existisse no universo não era suficiente. Todo tipo de posses, diamantes, pedras preciosas, tudo, não. Lúcifer queria se assentar no trono de Deus. Mas veja o que diz assim, que ele queria elevar acima. Exaltarei, no verso 3, a segunda parte, lê para nós lá. Exaltarei. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, ele já tinha um trono. Sim. Mas ele queria elevar o seu trono acima, ser igual a Deus.
O que significa se sentar no trono? O mundo agora acabou de perder a rainha do Canadá, né? A rainha Elizabeth. Você via, quando ela sentava no trono, quem sentava junto com ela? Ninguém sentava com ela. Porque ela era sozinha rainha. No trono. Né? Sentar com a rainha no trono significa igualdade com ela. Agora com o rei Charles, né? Uhum. Isso seria igualdade. Então, vocês estão percebendo? Eu acho que além de igualdade, seria retirar aquela pessoa do trono. Yes. Tirar aquela Ocupar pessoa do trono para que o outro sente, né? Yes. E eu acredito que Deus falou para ele, Lúcifer, você não pode se assentar no meu trono. Você não é igual a eu. Você é um ser criado. Eu sou o teu criador. Tudo quanto tu tens direito, eu já te dei tudo. Mas igualdade comigo, isso é impossível. É impossível você conseguir isso. Então, ele queria ser adorado como Deus, queria ocupar, eu acho que está certo, ele queria ocupar o lugar que Deus tinha. Ter absolutamente igualdade com ele. E a Bíblia nos diz que ele começou a falar. Como é que é aquela palavra? Como é que está em inglês? Da abundância do coração se fala a boca, né? Assim, pelo menos em inglês é assim, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, ele começou a falar. Interessante que ele usou, como é que nós dizemos, como é que se chama? Gossip. Como é que é gossip em português? A fofoca. Fofoca. Interessante, né? Sim. Então, o que é que ele começou a fazer? Ele começou a falar com os anjos e a apresentar acusações contra Deus. Acabar com o caráter de Deus. Assassinar o caráter de Deus. Deus pediu que eu me humilhasse. Mas por que eu tenho que me humilhar? Deus nunca se humilhou. Por que Deus não se humilha? Por que só tem que ser, ser eu? No céu, nunca passou pela cabeça dos anjos questionar a posição de Deus. Sim. E agora vem este anjo, não um anjo comum, não um anjo, que é, lá de um lugar insignificante, entendeu? O mais elevado. Entre os anjos. Sim. O mais eu imagino, pastor, que ele ficou muito tempo matutando isso na cabeça. Não foi de uma hora para outra que ele simplesmente começou a fofocar, começou a querer distorcer o caráter de Deus. Eu imagino que primeiro aquilo começou no coração dele e aquilo, a gente não sabe, né? Vamos usar a imaginação. Ficou muito tempo ali. Aquilo criando raiz na mente, no coração dele, ele, né? E aí a boca fala do que tá cheio o coração. Aquilo ficou tanto tempo ali no coração dele que ele começou a pôr para fora, começou a falar e enganar os outros anjos. Então, às vezes nós perguntamos assim, né? Às vezes ou nas nossas igrejas, ou no trabalho, ou algum lugar, alguém começa por trás fofocando, tentando acabar com a nossa reputação, entendeu? Em vez de enfrentarmos diretamente, vem por trás. Onde que vem essa ideia? Ué, isso é estratégia diabólica. Foi a estratégia que o diabo usou no céu. Entendeu? Com calúnia, fofoca. Entendeu? Começar a questionar. Colocar dúvida na cabeça dos anjos, né? O governo de Deus não é tão bom assim. As leis de Deus não são tão boas. Ele começa a colocar dúvida, né? Porque foi a primeira coisa que ele fez com Eva, né? Ele colocou dúvida na cabeça de Eva. Mas foi isso que Deus disse? Não, então essa estratégia de Satanás não mudou muito. Não, até hoje é assim, é colocar dúvida na cabeça das pessoas. Mas é isso mesmo que Deus disse? É assim que a Bíblia fala? Não, mas não precisa, não, né? Colocar dúvida. Eu tenho um plano como é que as coisas poderiam funcionar melhor, mas Deus não quer deixar que eu implementar o meu plano. Tem sempre ser a maneira dele. Eu tenho opções, entendeu? E essas perguntas começaram a afetar os anjos, né? Aggravate them. Eles ficaram com esses
aggravated, não sei, uns zangados ou não. É, Com então, eles. Mexeu com eles. Mexeu com Algo que eles. eles nunca haviam pensado. Nunca haviam pensado. Deus é egoísta. Deus está nos manipulando. Deus faz. Nós somos que nem marionete. Como é que Marionetes. Marionetes, né? Deus nos leva para onde Deus quiser, porque é para a vantagem de Deus. Né? Nós estamos sendo manipulados. Nós só fazemos aquilo que Deus fala, que Deus manda. Por que nós não podemos dar nossas opiniões? Por que nós podemos fazer aquilo que nós achamos? E a Bíblia nos diz, né, que 1/3 dos anjos aceitaram e acreditaram nessas mentiras sobre Deus. Entendeu? E mais uma vez, interessante, mais uma vez ver que foi um engano perfeito. O que é que o diabo fez? Ele virou todas as questões, tirou o foco dele e colocou tudo em Deus. Deus é que é o problema. Entendeu? Volta àquele ponto que nós falamos no início. Por que Deus não criou pessoas dessa? Nós estamos colocando a culpa em Deus. Não, porque Deus, se Deus tivesse feito certo. O diabo fez exatamente esse é o engano dele. Todos os problemas, todas essas circunstâncias eram Deus. Deus é que é o problema. Deus é que é egoísta. Deus é que é mau. Deus é que manipula. Entendeu? Deus é que não quer se humilhar. Deus. O foco nunca foi nele. Sim. Não sou eu que, quem sabe, tem que mudar a minha atitude, mandar. Right? E esse engano foi tão perfeito que nós sabemos que o universo inteiro começou a questionar a Deus. Imagine. Se o universo podia confiar em Deus ou não. O tamanho do engano aqui de Lúcifer. Uhum. Então, quem sabe a maior pergunta que cada um de nós tem que responder por nós mesmos é essa questão. É Deus amor? A Bíblia diz que Deus é amor, mas será que ele é amor mesmo? Entendeu? Essa para mim, é a questão fundamental da vida. Será que Deus é amor? Sim ou não? Porque se Deus é amor, e se nós acreditamos isso, não existe nada que Deus vai permitir que aconteça na nossa vida. Não vai acontecer, Deus não vai nos levar a nenhum lugar ou pedir que façamos alguma coisa que não seja para o nosso melhor, se Deus é amor. Se Deus não é amor, então aquilo que ele pede que nós façamos, aquilo que ele deixa que entra na nossa vida, não é para o nosso bem, mas é para o melhor dele. Então, para mim, nessa questão, é Deus amor para você? Resta se nós vamos entrar um dia no reino de Deus. Se nós acreditamos que Deus é amor. Para mim, é a questão fundamental da existência humana. Porque se ele é amor, nunca haverá nada que vai entrar na nossa vida ou que Deus vai pedir que nós façamos que não seja para o nosso melhor, porque Deus é amor. Então, imagina a situação agora. Deus tem uma rebelião em suas mãos. Tem 1/3 parte dos anjos, tem o universo inteiro. Nós sabemos que 1/3 parte dos anjos, a Bíblia nos diz, se alinharam com Satanás. O que nós não sabemos é quantos dos anjos começaram a ter dúvidas com respeito a Deus. Mas não tomaram esse passo de se alinhar com o diabo. Então, como é que Deus vai resolver essa situação, esse problema? Então, tem algumas opções que Deus podia ter, né? Então, vamos dizer, a solução que mais pessoas me apresentam é o seguinte: Deus, por que Deus não acabou com Satanás nessa hora? Não né? destruiu. Acabou
Corta o mal pela raiz, né? Pela raiz. Corta o mal pela raiz. Então, é provável que o universo, desse ponto em diante, continuasse adorando a Deus. Mas adorariam a Deus motivados no quê? No amor ou no medo? No medo. Entendeu? Ok, é melhor não questionar a Deus. Vou ficar aqui na minha, o que Deus... Senão ele vai me destruir. Entendeu? Qual é o problema com isso? Deus não aceita obediência motivada por medo, por temor. A única obediência que Deus aceita é a obediência derivada do amor para com Deus. Então, vejam São João capítulo 14, verso 15. João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entendeu? Não diz assim, só se vocês tiverem medo de mim, se tiver, entendeu? A obediência, a única obediência que Deus aceita, a única obediência que é reconhecida por Deus é obediência por amor. E Deus sabia, se ele tivesse destruído Satanás, Lúcifer, naquela hora, a motivação da obediência do universo não seria por amor, né? E eu acredito que seria apenas uma questão de tempo que outra rebelião iria surgir, entendeu? Com o passar do tempo, existiam essas fofocas, iam iniciar de novo, entendeu? Ia brotar de novo essa rebelião e Deus ia enfrentar essa situação, né? Então, Deus teve que tomar uma ação. O que é que Deus diz? Agora Deus decide anunciar o segredo daquele acordo que ele tem feito com o filho. E agora Deus vem adiante e diz assim, eu enviarei o meu filho para onde essa rebelião for, para que todos as seres, né? Por Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora Deus vem e anuncia o plano secreto que tinha sido estabelecido com com Jesus Cristo. Por exemplo, veja só para vocês verem isso, que eu estou falando muito, andando muitos textos, mas por causa de questão de tempo. Muito bom. Mas vamos aqui, só para ver um rapidinho aqui, em Apocalipse 13, 18, eu acho. Verso 18? Não, sorry, 13, 8. 8? Yeah. Você já confundiu 25 com 5 e agora o 8 com 18. É o 8. Ok, 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê? Então, Cristo foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, assim que o problema da rebelião, do pecado se manifestou, Jesus veio adiante, Deus apresentou o plano e Jesus disse, né? Eu irei a esse lugar. Aonde houver a necessidade de uma redenção, eu vou oferecer a ir lá. Ok? Então, e aqui nós vemos em Apocalipse que Jesus morreu desde a fundação. Desde a fundação do templo. Desde o começo, Deus disse, eu enviarei o meu filho para morrer. E quando Deus faz uma promessa, Deus tem que cumprir a promessa. Deus não mente. Então, o que é que aconteceu? Você vê, Deus assumiu a responsabilidade do pecado do homem. A escolha da humanidade pecar, Deus assumiu essa responsabilidade sobre ele.
Deus não é amor? Que ele tomou sobre ele a responsabilidade que a humanidade, o erro da humanidade. E eu é que vou resolver isso. Então, o que é que Deus, qual foi o plano de Deus? Então, Deus permitiu que Satanás tivesse um tempo para demonstrar o seu plano. Para demonstrar como é que seria o universo debaixo do comando, vamos dizer, do governo de Satanás. De Satanás. E o universo não sabia o que iria acontecer, né? Deus sabia, mas Deus sabia que era um processo que ia demorar tempo. Não havia shortcuts, como é que se diz? Atalhos, né? Atalhos. Não existe atalhos. Ia levar tempo, ia exigir muita paciência, haveria muito sofrimento, haveria muita morte, haveria muita dor, muita ansiedade. Mas Deus sabia que a única maneira que o universo ia perceber as consequências de viver debaixo do domínio de Satanás era conseguir ver, né, os resultados. Os resultados. O caráter enganoso, mentiroso de Satanás tinha que ser revelado. Yes, that's right. E o caráter de amor de Deus também tinha que ser revelado. Exatamente. Então, você lembra que a demonstração do pecado o universo não conhecia? Satanás teria que ter autoridade e tempo para demonstrar o que é o pecado. Sim. Porque o pecado, para eles, era apenas um conceito. Sim, eles não conheciam. Entendeu? Então, Deus deu tempo para que o Satanás tivesse tempo para revelar para o universo que é o pecado. E é isso que o nosso mundo, isso é que está acontecendo aqui no nosso mundo. O nosso mundo é o palco onde o universo inteiro está contemplando, está vendo a demonstração do pecado. Aqui é que o pecado está sendo revelado, neste mundo aqui. Então, o universo inteiro está percebendo o que rebelião significa. O que é revoltar contra Deus? O que acontece quando nós pegamos o nosso dom de escolha que Deus nos deu e nós usamos isso para entrar em revolta contra o Criador? O que acontece? É isso que eles estão vendo aqui nessa terra. E ainda está em processo de demonstração. Mas haverá um final. Será Sim. terminado um dia. Embora, então, mas é importante entender que embora nós vivemos num mundo pecado, embora nós vivemos num mundo onde poucas pessoas, uma minoria de pessoas realmente vivem de acordo com a vontade de Deus. É uma minoria que vive desse jeito. Deus cuida de todos, os justos e os injustos, né? Nós dizemos que o sol brilha tanto no justo como no injusto, né? Sim. Só que o sol que derrete a manteiga endurece o barro. É o mesmo, né? É o mesmo sol. O mesmo sol, o poder protetivo de Deus está sobre todos nós, ok? Então, quando Deus anunciou que ele ia enviar o seu filho ao mundo para morrer, o diabo pensou, agora é a vitória. Agora é que eu vou ganhar. E quando Jesus nasceu lá em Belém, o diabo sabia quem ele era. O diabo ouviu os anjos proclamando, nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador. O diabo sabia exatamente quem era. E o diabo pensou assim, se eu conseguir pegar o Filho de Deus aqui na terra, no lugar onde eu domino, a vitória é minha.
ele escutou né? essa proclamação angélica que nasceu o Salvador, entendeu? Mas a mão protetiva do Pai estava sobre Jesus Cristo. E Jesus cresceu, o diabo sabia quem ele era, o diabo acompanhou ele, tentou tentá-lo, tentou destruí-lo, acabar com a vida dele. Com 30 anos de idade, nós sabemos que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E algo interessante aconteceu quando isso, né? A Bíblia nos diz que ao Jesus sair da água, uma voz audível, eles ouviram uma voz que disse o quê? Eis o meu filho, em quem eu me... Eu não sei. Comprazo. Em quem eu... Me comprazo. Me comprazo. Então, o diabo ouviu isso. Foi a confirmação para o diabo que aquele homem de 30 anos que saiu daquela água era exatamente o Filho de Deus. Sim. Foi uma confirmação também para Jesus Cristo. Porque é interessante que até esse ponto, até os 30 anos de idade, tudo quanto Jesus sabia a respeito de quem ele era, ele tinha ouvido assim, de terceiros. Sim. Ou por proclamações de algumas pessoas, tipo a sua mãe, né? Ou pelo aquilo que ele aprendeu estudando as Escrituras. Mas pela primeira vez na vida humana de Jesus Cristo, no batismo dele, ele ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu filho. Confirmando para ele a identidade dele, quem tu és. Se existe alguma dúvida na tua mente de quem tu és, deixe eu proclamar agora, tu és o meu filho. Muito interessante, né? Uhum. Que ele ouve, por quê? Que ele agora vai começar o seu ministério público, e ele precisa entrar no ministério público com a certeza absoluta de quem ele é, que ele é o Filho de Deus. Agora, deixa eu só abrir um parênteses, algo interessante. Sempre digo que é interessante. Eu não quero dizer mas para mim é interessante. Em Mateus capítulo 4, então o que é que aconteceu? Para onde é que Cristo foi logo em seguida ao seu batismo? Para o deserto. Foi para o deserto. That's right. Né? E lá no deserto, algo interessante aconteceu. Vamos, Simone, pode ler 4, de 1 a 4. Mateus 4, verso 1 a 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E vamos parar aí. Só um segundo. Você percebe alguma coisa? Diz que depois do batismo, sim, né? E no batismo, né? Mateus 3, 17. 16. Vamos 16 e 17, só para o pessoal. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ok? Agora, percebam uma coisa. Nós, às vezes, ficamos tão fixados na tentação de transformar as pedras em pão, que eu acho que nós perdemos realmente a tentação aqui. Sim, exato. Porque o que é que o diabo diz para ele? Diz assim: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Então, peraí. 40 dias antes, Jesus ouviu da voz, da boca de Deus: tu és o meu filho. Entendeu? E nós não podemos... Quando Deus fala, se Jesus... A tentação era para ver se Jesus ia questionar aquilo que Deus tinha falado. Porque foi exatamente o miolo da
da tentação, Adão e Eva. O que é que Deus disse acontecer? Não, vocês não, isso não vai acontecer. Entendeu? Então, o que é que Jesus diz para ele? Verso 4, Mateus 4:4. Pode ler, Simone? Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entendeu? Eu não tenho dúvida de quem eu sou, por quê? Porque eu ouvi da boca de Deus. E para um filho de Deus, quando Deus fala, o assunto está terminado. Não tem mais discussão. Foi falado de Deus. Ok? Sim. Então, aí Jesus entra no seu ministério público, né? O universo inteiro com os seus olhos em cima daquele homem, que para eles era um negócio completamente inconcebível. Que o Criador tivesse na Terra se sujeito a sofrimento, a dor, entendeu? Aqui na Terra, né? Então, este mundo é o palco, o universo contemplando a vida de Jesus. Dia e noite, o universo acompanhou o ministério de Jesus Cristo, vendo o que é que ele fazia, né? Eles viram quando a mulher pega em adultério, vou falar sobre essa mulher no sábado no meu programa da rádio, né? Uhum. E os inimigos que a trouxeram queriam que Jesus autorizasse que ela fosse apedrejada. Sim. E Jesus, a Bíblia diz que ele se abaixou, começou a escrever na areia, né? E um por um, os acusadores desapareceram. E quando ele levantou a cabeça, não tinha mais ninguém lá, só aquela coitada daquela mulher. E ele perguntou: o que de as pessoas que te acusam? E ela disse: não estão aqui mais. E o que Jesus disse? Eu também não te acuso, mas vai e não peques mais. E o universo contemplou essa cena, viu esse ministério de Jesus, o comportamento dele, né? E o universo disse: nunca houve na Terra um homem como este homem. Nunca existiu, nunca nunca houve, entendeu? Eles viram, eles acompanharam Jesus Cristo ao ele caminhar rumo ao Calvário, carregando aquela cruz, e o universo começou a pensar: mas como é que pode? Este homem que simplesmente fez o bem, este homem que nunca saiu uma palavra má da boca dele, o homem que apenas apresentava o perdão, o amor, a compaixão, que curava, que só saíam dele obras boas. O que é que está acontecendo aqui? E quando eles viram Jesus Cristo na cruz do Calvário clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparastes? O universo contemplando disse: agora Satanás foi além. Isso já foi demais. No Calvário morreu o homem errado. Não era Jesus que devia ter morrido. Era Satanás que devia ter morrido. Porque este homem apenas fez o bem. Não há razão para ele morrer. E agora, Deus podia destruir a Satanás e o universo inteiro continuaria o amando. Porque eles viram na vida, no ministério de Jesus Cristo, a demonstração da maldade do pecado e o que custou a Deus. E agora, ao Deus passar a sentença de morte sobre Satanás, o universo inteiro diria: é certo, é a justiça de Deus. E Satanás será destruído e o universo inteiro continuará amando a Deus. Então é isso. Isso é que trará o final a esta demonstração. Será a destruição de Satanás e todos os seus anjos. A destruição da humanidade, a destruição, o fogo destruidor, a Bíblia é bem clara em dizer
que foi feita para destruir Satanás e os seus anjos. Não é o plano de Deus que um ser seja destruído. A vontade de Deus é que todos nós possamos vir ao reconhecimento de que Ele é amor. Que essas acusações de Satanás foram mentiras. Que ele tentou distorcer o caráter de Deus. E ao nós contemplarmos a vida de Jesus Cristo, nós vamos entender que Jesus não merecia aquilo que ele recebeu. Mas essas são as consequências do pecado. O pecado leva a essa conclusão que o pecado leva. Então, eu acho que a coisa mais terrível que um ser humano pode fazer é pegar esse dom de escolha que Deus nos dá e usar esse dom para revoltar contra Deus. Da forma que Satanás fez. Existem momentos na nossa vida, sem dúvida, que coisas vão acontecer na nossa vida que Deus não queria que tivesse na nossa vida. Existem momentos na nossa vida que Deus não pode fazer aquilo que Ele queria fazer. Então isso causa que algumas pessoas sofrem, muitas pessoas sofrem muito. Mas uma coisa eu sei. Quando os nossos olhos contemplarem o reino de Deus, nós vamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento, a dor que eu passei. Porque é que Paulo nos diz? Olho não viu, nem ouvido já escutou, ou já entrou na mente do ser humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Amém. Então, se você pode confiar em Deus agora, se você pode confiar em Deus em meio à sua dor, se você pode amar a Deus quando o seu coração está quebrado, se você pode confiar em Deus quando tudo indica que Deus não se interessa por ti, com todas as evidências que você tem, quer dizer que Deus não está se preocupando comigo. Nós sabemos que isso é mentira. Se você pode permanecer fiel a Deus, mesmo em meio à dor e o sofrimento e a angústia, então grande será a tua recompensa no céu. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. 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 Que nós possamos permanecer, perseverar, ficarmos firmes mesmo em meio à dor, ao sofrimento, porque vai valer a pena. Yeah, you know what? Existem pessoas que passam por muito sofrimento e outra. Eu tinha um pastor, colega meu, não sei, eu acho que já contei isso aqui, que ele disse que, por que alguns sofrem tanto neste mundo e outros aparentemente quase nem sofrem, né? E ele disse que porque nós estamos nessa batalha do bem contra o mal, em qualquer batalha, em qualquer guerra, quando o general leva o seu exército para o campo de batalha, ele leva esperando que todos voltem. Mas em qualquer batalha existem soldados que são mortos, outros feridos e outros que voltam sem nada tiver acontecido com eles. E nós estamos em meio a essa batalha agora. O mundo ainda, o universo ainda está vendo, está sendo revelado, demonstrado o pecado. E Deus muitas vezes está demorando porque existem seus filhos ainda aqui na Terra que não tomaram a decisão ainda. Sim. E apesar de todas as evidências ao nosso redor de como este é um mundo mau,
mundo de tristeza, que este mundo não oferece nada. O mundo pode oferecer algum prazer, mas é um prazer temporário, que no final te deixa vazio. Exato. Embora tenha todas as evidências, ainda existem pessoas que estão resistindo àquela entrega a Jesus Cristo. Uhum. Então o Pai, Deus o Pai, fica nessa luta, né? Uhum. Será que eu vou encurtar o sofrimento e mandar Jesus de volta? Mas nisso tem esses outros meus filhos que ainda não aceitaram. Sim. Sim. É o texto de 2 Pedro, né? Porque que Jesus ainda não voltou. Yes. Eu não tenho a memória tão boa, mas eu sei que é segundo... Acho que é 2 Pedro. Jesus ainda não voltou por misericórdia, né? Para nos salvar. Yeah. Então, Deus está dando a oportunidade para todos. Para todos. Essa mesma demonstração do pecado está sendo revelada diante dos nossos olhos. 2 Pedro 3, verso 9 e 10. Acho que a gente leu na semana passada, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. That's right. Jesus vai cumprir a sua promessa, né? E nós temos que perseverar. Yes. Então, para aqueles que demoram em tomar essa escolha, entendeu? Como nós vimos a semana passada, houve um limite, para Noé. Chegou a um ponto que Deus disse, agora não tem mais, né? E Jesus volta. E Jesus vai voltar. E nessa hora não haverá mais, mais escolha, mais oportunidade de escolher, Exato. Quando Jesus volta, é para dar a sentença. A gente viu isso na semana passada, né? Yes. Assistam o estudo da semana passada sobre como será a volta de... Yes. Deixa eu dar mais um versículo. Eu quero destacar um ponto aqui, que eu acho que é importante nós indo em diante. Vou destacar isso, que isso se torna, sabe, a base de tudo que nós vamos estudar aqui para frente. Então, quando você leu sobre a batalha no céu, em Apocalipse 12, né? Quero só destacar aqui, né, no verso 9, na segunda parte do verso 9, depois diz que se chama diabo e Satanás, pois descreve aí uma característica dele, né? Que diz aí? O enganador de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, essa ideia que a estratégia, a ferramenta que o diabo usa é de enganar o mundo, é algo que nós temos que sempre nos lembrar. Entendeu? Então, quando uma coisa é apresentada em termos espirituais, outra, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Então, quando uma doutrina é apresentada, seja a doutrina de a segunda vinda de Cristo, a doutrina de a lei de Deus, a doutrina do sábado, qualquer doutrina bíblica, a coisa que nós temos que perguntar, em primeiro lugar, é: essa doutrina verdadeira ou faz parte do engano de Satanás? Porque nós sabemos que a Bíblia diz que ele veio ao mundo para enganar. Para enganar. E o engano dele é tão aperfeiçoado, você imagina que uma terça parte dos anjos foram convencidos do caráter, do mau caráter de Deus, que não era, que era um engano. Então, imagina a perfeição com que ele consegue enganar. Então, nós vimos para frente, para tudo que Deus cria o verdadeiro, o diabo cria o engano. Engano. Um falso. Entendeu? Então, nós, cada vez que enfrentamos qualquer ideia, qualquer decisão, né? Eu acho que Deus está me levando para, está me abrindo uma porta aqui para mim. Nós temos que parar e perguntar: é de Deus ou é um engano do diabo? E o lugar que nós melhor vamos ter essas informações para isso é na palavra de Deus. É nós estudarmos a palavra de Deus. Exatamente. Sabermos a verdade. Porque isso é que nos dá a clareza, né?
Não adianta conhecer todos os falsos, a gente não vai dar conta. Yes. Basta conhecer muito bem a verdade, né? Igual com as notas, né? De dinheiro. Yes. As pessoas que reconhecem a nota verdadeira, né? Quando elas pegam uma nota verdadeira, elas olham. Não é porque elas conhecem todos os tipos das notas falsas. Ela conhece muito bem a verdadeira. Então, quando ela pega a verdadeira, ela sabe, essa é a nota verdadeira, essa é a verdade. Então, ela já... Todos os tipos de falsificações ela vai reconhecer. Por quê? Porque ela conhece muito bem a verdadeira. Yes. Então, nós temos que conhecer muito bem a verdade através da Bíblia. Para que quando aparecer o engano, você olha, opa, isso aí é engano. Porque é muito diferente da verdade. Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra. E luz para o meu caminho, né? Pastor, qual será o tema, então, da semana que vem? Boa pergunta. O que você quer falar? Podemos falar sobre... um dos enganos de Satanás que está como é que se diz? Prevalecente, né? Prevalecendo. Na igreja cristã hoje é a ideia que por nós sermos salvos pela graça, o nosso comportamento não importa mais, que a lei de Deus foi abolida, né, por causa da graça de Deus. Sim. Então, como é que nós reconciliamos a graça de Deus se somos salvos pela graça? Qual é o papel que a lei? Será que a lei ainda é válida hoje? Né? Para o cristão. Nós podemos falar sobre isso, que é uma área que tem uma certa... Sim. Existe uma certa confusão, né? Vamos falar sobre isso, então. E é muito interessante isso, né, Pastor Bill? Porque Jesus veio morrer por nós porque uma lei foi quebrada no céu por Lúcifer, né? Então, o pecado, ele é extremamente ofensivo a Deus. E aí, custou a vida do Filho de Deus. E aí, Jesus vem, morre por nós, e agora essa mesma lei já não vale nada. Então, não seria muito mais fácil Deus ter abolido lá desde o começo, para não ter que mandar Jesus? That's right. Né? Então, a graça, ela faz com que nós tenhamos vontade de fazer mais por Deus e não menos. Você falou, desobediência custou a vida cruz, de Jesus. Então, será que tem uma doutrina que não precisa obedecer mais a Deus? Que obediência a Deus não é algo importante, não é algo válido? Que aqueles que dizem, que se obedecem a Deus, tem um conceito antiquado né? Isso é um problema muito prevalecente nas igrejas. Muito, pastor. O que a gente mais ouve é assim, não, hoje a gente está na graça. Hoje a gente está na graça. Hoje a gente está debaixo da graça. Não precisa fazer nada disso. Mas eu fico pensando, né? Sempre foi graça. Aliás, eu não fico pensando. A Bíblia mostra. Sempre foi graça. Nunca houve um tempo em que o ser humano se salvou sem ser pela graça. No Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça. Crendo que Jesus viria, olhando para o futuro. Hebreus capítulo 11 é uma galeria de personagens do Antigo Testamento que aceitaram pela fé, pela graça, a salvação. Exato. Então, no Antigo Testamento, eles eram salvos pela graça e tinham que guardar, obedecer à lei. E agora, depois que Jesus morre, nós também somos salvos pela graça, mas estamos desobrigados de obedecer. Não faz sentido. Você vai ver que, da mesma forma que nós estudamos hoje, que Lúcifer, Satanás, atacou o caráter de Deus, entendeu? A lei de Deus é uma manifestação, uma representação, não sei qual é, do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Então, o que o diabo sabe? Quanto mais tempo os filhos de Deus passarem estudando a lei de Deus, seguindo a lei de Deus, melhor eles vão entender o caráter de Deus.
E quando eles entendem o caráter de Deus, melhores vão entender a Deus e quem Deus é, e como consequência, quem Satanás é. Entendeu? Que ele não se chega nem aos pés daquilo que Deus é. Então, parte desse engano foi que ele introduziu dentro da igreja, dentro do movimento cristão, essa ideia que não contemplem a lei de Deus, não observam, não obedeçam a lei de Deus. Por quê? Porque ele sabe que lá revela o caráter de Deus. E a coisa que ele menos quer é que você... Entendeu? E você veja isso, porque a lei é o reflexo do caráter de Deus. E foi exatamente... E Satanás não quer que você conheça Deus. That's right. Então não conheça a lei, esconde a lei, não fale da lei, aboliu a lei. Por quê? Porque a lei é tão importante, é o reflexo do caráter de Deus, que Satanás bate tanto nela. That's right. E o que é uma das coisas mais tristes para mim é que o diabo está usando cristãos, líderes religiosos, que alguns têm milhares de seguidores, congregações enormes, com um alcance enorme ao redor do mundo, apresentando essa mensagem que é completamente contrária. Bem, nós vamos ver que é contrária aos ensinamentos bíblicos. Não existe nenhum lugar onde Deus declare que a sua lei não é válida mais e que a graça de Deus anula a obediência. Eu acredito pelo contrário. Quanto mais nós entendemos da graça de Deus, mais que nós queremos obedecer a Deus. Exatamente. Porque nós reconhecemos... Não para ser salvos porque nós já fomos, mas sim porque nós já fomos salvos. É algo muito interessante. É uma... porque aí se elimina a lei de Deus, isso é a fundação do governo de Deus, né? Quando nós vamos ver o santuário, né? Dentro da Arca do Concerto, tinha a lei dos 10 mandamentos dentro da Arca do Concerto. Entendeu? Dizendo que o governo de Deus tem como sua base essa lei moral, né? Né? Mas a tampa, né, da arca, né, que em inglês nós chamamos de mercy seat, não sei como é que é em português. É o propiciatório? Propiciatório, yeah. Então, em inglês é mercy seat, que é o lugar da misericórdia de Deus. Então, embora, você vê aí a ligação entre a lei e a graça de Deus. Sim. Entendeu? O trono de Deus é baseado na lei de Deus. Uhum. Mas a tampa da Arca do Concerto, que representava o trono de Deus, que era o trono de Deus, sim, é o lugar da misericórdia de Deus. Entendeu? Então, um não anula o outro. Então, é muito interessante. Então, para a semana nós vamos entrar aí nesse tema. Isso mesmo. Então tá. Então, na semana que vem, vocês já viram, né? Que esse tema é imperdível, é importante. Existe muita dúvida em cima desse tema, então estejam aqui para que nós possamos estudar esse tema com mais profundidade. Pastor, então ora para nós. O meu apelo, de novo, se alguém não use a liberdade de escolha para escolher contra Deus, né? Para revoltar contra Deus, para estar em rebelião contra Deus. Para mim, é o maior desperdício desse dom que custou a Deus tanto, né? Então, se você ainda não tomou essa decisão, não se submeteu a Deus, faça hoje, agora mesmo. Deus está pronto, sempre de braços abertos, para receber. Então, não deixe passar nem mais um momento sem você tomar essa decisão. Amém. Vamos orar, então. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos na Tua presença, usando essa tecnologia, este encontro virtual. Peço uma bênção sobre todos aqueles que acompanharam o nosso estudo, todos aqueles que vão ver o estudo depois de ser postado. Que cada um de nós possa entender quanto o Senhor nos ama, quanto o Senhor se interessa pelo nosso bem-estar, quanto o Senhor
deseja que todos nós um dia passássemos a eternidade contigo, ao ponto de enviar o teu Filho unigênito, estabelecer um contrato, um acordo, antes da fundação do mundo, para que, se fosse necessário, Jesus entregaria a sua vida para resgatar o mundo em rebelião. Querido Pai, seria uma tragédia nós conhecermos esta verdade, mas por algum motivo não entregarmos a nossa vida. Então, querido Pai, aqueles que já te conhecem, que já se entregaram, possa ser uma oportunidade para uma rededicação da nossa vida, para que o Senhor possa nos usar de maneira poderosa para proclamar aos outros quanto o Senhor amou o mundo. E para aqueles, quem sabe, que pela primeira vez estão sentindo esse chamado, que eles possam não resistir e se entregar também. E que eles possam saber que Tu estarás conosco até a consumação dos tempos. Continua nos abençoando, dê um restante de boa semana, e se for da Tua vontade, pedimos que o Senhor nos traga de volta na próxima quinta-feira para mais um estudo, para mais uma vez sermos lembrados quão grande é o nosso Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Pastor Bill. E vocês que estiveram aqui conosco, eu vou postar agora o vídeo. Comentem lá. Deus é amor. Pode ser, Pastor Bill? O comentário do estudo de hoje. Então, você que assistiu, que chegou até aqui, comentem lá no vídeo agora, quando eu postar Deus é amor. Incentivem outras pessoas a assistirem o estudo também. Yes. Tá bom? Nos vemos na semana que vem, Pastor Bill. Um abraço. Um abraço para todos. Tchau, Simone. Tchau.